Olá, mais uma manhã acordando com Jesus e orando com a pastora Vera Lúcia. No livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, está escrito: Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. A aliança eterna. Por meio do sangue de Jesus, todas as promessas da aliança com Deus tornam-se efetivas. As promessas da aliança não dependem de termos ou de uma fé extraordinária para crer que serão cumpridas. As promessas da aliança com Deus são verdadeiras e tão poderosas hoje quanto no dia em que Deus as chamou à existência. Elas dependem do poder do sangue que Jesus derramou por nós. Dependem do sacrifício perfeito de uma vida caracterizada por obediência total a Deus. Muitos cristãos hoje não estão desfrutando as bênçãos da aliança porque acham que devem ter uma fé enorme para receber cura ou para obter a ajuda financeira de que necessitam. Enfim, para participar de todas as riquezas que Deus lhes preparou. Como resultado, passam a maior parte do tempo lutando para alcançar uma fé que lhes permita receber o que necessitam. As promessas da aliança com Deus não dependem de nós, mas da fidelidade de Deus e do poder do sangue de Jesus. Para compreender plenamente a eficácia da aliança, você deve primeiramente entender o significado do poder do sangue que a selou e tornou efetiva essas promessas. A aliança eterna que Deus estabeleceu com o ser humano não é um acordo comum, é a mais íntima e sagrada forma de pacto que existe, a aliança de sangue. No mundo antigo, duas pessoas firmavam uma aliança para se tornarem amigos de aliança, compartilhando no mesmo sangue. Existe vida no sangue. Deus disse a Moisés: a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar, e o sangue que faz propiciação pela vida. Pelo sangue flui a vida, ele leva alimentos e oxigênio às várias partes do corpo. O sangue circula em média 2 vezes por minuto no corpo humano. Nenhuma parte do corpo consegue viver sem manter contato com ele. A maioria dos adultos possui de 5 a 7 litros de sangue no corpo. Cada milímetro cúbico de sangue, do tamanho de uma cabeça de alfinete, contém aproximadamente 5,5 milhões de células vivas. Essas células vivem entre 110 e 120 dias. Para se reabastecer de células, o corpo produz quase 2 milhões de novas células por segundo. O sangue era sagrado para os israelitas, quando ofereciam sacrifícios a Deus. Isso não era feito por desrespeito ou descuido pela vida. O sangue representava a vida do animal sacrificado. Após a morte do animal, o sangue era colocado em uma bacia. Prestes a serem libertos da escravidão egípcia, os filhos de Israel receberam instruções para sacrificar um cordeiro e espalhar o sangue nos umbrais das portas. Depois tinham de entrar e permanecer ali até o amanhecer. Nada os podia ferir enquanto estivessem escondidos atrás do sangue. Os que entravam na casa não tinham autorização para cruzar os seus milhares, porque o sangue era sagrado. Entre as leis que Deus entregou a Israel havia esta: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Como o sangue é a própria vida, dar o sangue era a mesma coisa que dar a vida. Receber o sangue de alguém significava receber a vida dele. Quando duas pessoas faziam uma aliança desse tipo, o sangue que se misturava era símbolo da união da vida de ambos. O sangue representava um compromisso até a morte e selava a aliança, significando que ela jamais seria quebrada. A aliança de sangue que Deus firmou com Abraão foi selada e posta em prática por meio do sangue. Deus ordenou a Abraão que cortasse 3 animais pelo meio e colocasse cada metade oposta à outra, criando um caminho de sangue. Depois que o sol se pôs, Deus manifestou-se em forma de fumaça e de tocha e passou por aquele caminho. Como sinal, Deus exigiu que Abraão e sua semente fossem circuncidados. Abraão deu o próprio sangue e levou o sinal de seu relacionamento com Deus na própria carne. A aliança com Israel foi selada e tornou-se eficaz por meio do sangue, depois de apresentar sobre o altar os holocaustos e as ofertas de paz. Moisés derramou metade do sangue sobre o altar. Isso foi feito para expiação e a purificação dos pecados do povo.
Israel pecava, não estava firmando aliança com o Deus santo e justo por justiça própria, e sim por causa da fidelidade de Deus ao pacto que firmara com Abraão e pelo grande amor que tinha por eles. Não foi a morte nem o corpo ferido de Jesus que selou a nova aliança, foi o seu sangue. No Antigo Testamento, a única exigência de Deus foi a obediência. O ser humano, com a sua natureza pecaminosa, era incapaz de andar em obediência e de guardar a aliança que Deus fez com ele. Portanto, ele perdeu a sua herança. Jesus, porém, veio e cumpriu essa exigência. Ele tornou-se o sacrifício perfeito pelo pecado humano, porque veio à terra em forma humana e viveu uma vida de total obediência a Deus. Jesus cumpriu a lei. Por essa razão, o sangue de Jesus tem poder para purificar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. No decorrer dos séculos, muitos deram a vida pelos seus amados ou pela pátria, mas apenas um homem, o Filho do Deus vivo, viveu uma vida sem pecado de total obediência a Deus. Pela sua obediência, tornou-se a fonte da salvação eterna. Foi a obediência de Jesus que tornou o seu sangue aceitável de uma vez por todas, como um sacrifício único e perfeito pelos pecados do mundo. Há poder no sangue de Cristo. Alguns cristãos hoje querem remover de suas canções todas as referências ao sangue de Jesus. Tem uma mensagem para eles. Sem o sangue de Jesus não há perdão e nem esperança. Não existe vida. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ofereceu o seu sangue no Santo dos Santos. Ele foi de uma vez por todas até o Santo dos Santos do céu, não pela virtude do sangue de bodes e de novilhos, para fazer por meio dele a reconciliação entre Deus e o homem, mas pelo seu próprio sangue, tendo estabelecido e garantido uma redenção completa, uma libertação eterna para nós. Pois se o simples ato de espalhar em pessoas impuras e contaminadas o sangue de bodes e novilhos e cinzas de vitelos queimados é suficiente para a purificação do corpo, quanto mais o sangue de Cristo, o qual, por virtude do seu eterno Espírito, sua personalidade divina pré-existente, ofereceu-se como sacrifício sem defeito a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas e dos rituais sem vida, para que sirvamos ao Deus que vive. Jesus tornou-se o mediador da nova aliança por meio de seu sangue. Firmamos uma aliança com ele e agora somos um com ele. O sangue de Jesus misturou-se com o nosso. Pelo seu sangue obtemos perdão e recebemos poder sobre o pecado. Pelo seu sangue tornamo-nos participantes da natureza divina. Pelo seu sangue adquirimos uma herança que jamais desaparecerá. Pelo seu sangue herdamos todas as promessas da aliança com Deus. Agora que sabemos disso, tomemos posse dessas promessas pela fé, a fim de ser supridas todas as vossas necessidades. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus garante a vitória, nos purifica de todos os pecados. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos e leve seu pensamento ao Pai. Senhor nosso Deus, queremos agradecer a Ti pelo Teu grande amor, por ter dado o Seu Filho Jesus para morrer na cruz, para que nós fôssemos perdoados através daquele sangue precioso que foi derramado, Senhor. Obrigado, Deus, por este dia, pela vida da pessoa que está orando comigo. Pedimos que o Senhor venha suprir com todas as necessidades dela, Senhor. Que ela firme aliança contigo, que ela tenha Jesus no centro da sua vida. Que ela continue firme, louvando, exaltando e engrandecendo sempre o nome daquele que é digno de toda honra e todo louvor e toda adoração. Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que tudo te vá bem.